Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Novamente estamos aqui para esse culto online e é bom saber que você está aí também com o coração aberto para adorar o Senhor e para receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Que de fato Deus lhe contemple com tudo aquilo que você almeja e necessita para a sua vida. Eu queria orar para que o Senhor haja e mova durante esse tempo. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado de entrarmos aí nos lares, Pai, onde os teus filhos estão, para esse tempo de louvor, para esse tempo de adoração. Meu Deus, para um tempo de ministração da palavra, para a oração. Senhor, que o teu Espírito esteja conduzindo cada aspecto, cada detalhe, para que, de fato, o teu povo seja visitado pela glória do Senhor e a bênção do Senhor se derrame abundantemente sobre cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nos alegramos nessa noite, vamos cantar da história. Tu me salvaste.
Última vez nós o adoramos e nós o
sua santidade. Nós o adoramos e nós o adoramos na beleza da sua santidade. Aplaudimos essa hora a santidade de Jesus, amém. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus nessa noite. Eu queria falar sobre o tema como passar da religiosidade para uma vida de vitória e de abundância na comunhão com o Senhor. E eu quero me basear no texto lá de João 4, onde nos é descrita a experiência da mulher samaritana, o contato de Jesus com a mulher samaritana. Não vou ler, porque o texto é longo, mas eu creio que a maioria conhece. Eu vou citar alguns versículos na medida em que eu for desenvolvendo essa ministração. Então, se nós olharmos hoje a vida de muitas pessoas, o cristianismo, vou dizer assim, da maioria das pessoas, ou de uma boa parte das pessoas, é algo assim, meio insosso, é algo que não lhe traz alegria, é uma vida vazia, uma vida realmente sem graça, uma vida em que a pessoa, muitas vezes, ela de fato está frustrada, porque talvez tinha expectativa de coisas maiores e diferentes, e de fato nada acontece na sua vida. Mas se a gente for aprofundar um pouco mais, for fazer uma avaliação mais direta, mais honesta, o que nós vamos perceber é que muitas dessas pessoas cuja vida não flui, não tem alegria, não tem abundância, é porque de fato o nível de conhecimento e de comunhão com o Senhor é muito limitado. Muitas dessas pessoas, de fato, apenas têm uma vida de religiosidade, isso é, de coisas exteriores, sem ter um relacionamento, sem ter uma comunhão mais profunda com Deus. E eu diria que essa mulher samaritana, ela pode se enquadrar nesse tipo de pessoa, ela pode ser uma referência, um exemplo de pessoas religiosas, mas que de fato não tinham absolutamente nenhuma comunhão e, consequentemente, não tinham experiências com o Senhor e nem a vida de Deus fluindo no seu ser. A palavra nos conta que esta mulher, ela foi ao poço para buscar água, e no seu diálogo com Jesus, a gente percebe que, em primeiro lugar, ela conhecia Jacó, conhecia a história do poço. E nós sabemos que Jacó era neto de Abraão, e de Jacó é que surgiu a nação de Israel. Mas essa mulher mesmo, conhecendo a história de Jacó e a história do poço, não tinha comunhão com o Deus de Jacó, como ela deveria de ter. Essa mulher, ela também sabia muita coisa sobre adoração. Ela conversa com Jesus sobre adoração, mas ela não era uma adoradora. Ela também sabia a respeito da vinda do Messias, compartilha isso com Jesus, mas ela própria não esperava o Messias como deveria de esperar, para que de fato ela estivesse em comunhão com Deus e pudesse desfrutar da presença e da bênção de Deus na sua vida. Por isso, quando nós olhamos a sua vida, nós vemos que a sua vida era uma vida realmente muito ruim, uma vida triste, uma vida que não lhe trazia absolutamente nada de prazer e de satisfação. E isso, com certeza, lhe trazia muita tristeza, muita angústia. Tudo isso acabava fazendo dela uma mulher infeliz. Mas, e além disso, desculpe,
o que a gente percebe, por causa dessa falta de comunhão, ela também vivia no pecado, continuava vivendo no pecado, porque ela já tinha tido 5 maridos e estava no 6º, e não era casada com nenhum deles. Uma vida desregrada, uma vida errada, é óbvio, porque ela não tinha compromisso real com o Senhor, e tudo isso acabava gerando esse estilo de vida tão desagradável que ela estava vivendo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí. Como é a sua vida? A sua vida com Deus é real? Você é uma pessoa que desfruta a presença de Deus? Você pode dizer que a sua vida é uma vida de alegria, que a sua vida cristã é uma vida de vitória, que a sua vida cristã é uma vida abundante? Sabe, quando nós olhamos, analisamos as vidas, nós vemos que, infelizmente, a vida de muitos que se dizem cristãos hoje é meio parecido com a vida daquela mulher. Talvez não num nível tão profundo, mas também é uma vida vazia, é uma vida sem muito sentido, é uma vida sem paz, é uma vida de tristezas e angústias muitas vezes. Por quê? Porque falta algo mais real e mais profundo. Por isso, quando nós lemos essa história desta mulher e a mudança que ocorreu na sua vida, nós podemos extrair lições que são muito importantes. Em primeiro lugar, para nós avaliarmos se nós de fato estamos nos relacionando adequadamente com Deus. Em segundo lugar, para nós aprendermos o que fazer para podermos ir ao lugar onde Deus quer que nós estejamos e, consequentemente, poder experimentar o que Deus tem para a nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos perceber o que realmente é importante para que nós saiamos de uma vida de religiosidade para desfrutarmos de uma comunhão profunda e da vida abundante que Jesus oferece. Primeira verdade que nós encontramos aqui no texto: para ter uma vida abundante é preciso conhecer. Aqui no versículo 10 do nosso texto, João 4, diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então, o que Jesus diz aqui? Se você conhecesse. De fato, ela não conhecia, e o conhecer aqui não é ter meras informações. O conhecer aqui implica num relacionamento mais profundo, em algo mais sólido, em algo mais consistente. De fato, conhecer, não conhecer apenas intelectualmente, não saber explicar algumas coisas, mas, de fato, através de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, ter uma vida transformada, ter uma vida abençoada e ter uma vida onde o Senhor possa habitar e onde o Senhor possa se revelar e possa agir cada vez mais. Sabe, é através da revelação do Espírito Santo no nosso interior que a nossa mente se abre e que nós temos entendimento de tudo isso. É pela palavra que o Senhor age e nos traz este conhecer genuíno e verdadeiro que precisa haver em todas as vidas. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, nós temos um texto muito interessante, onde o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta
para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Sabe, quando você se expõe à palavra, a palavra ela vai agir dentro de você e ela vai mostrar as áreas onde você tem falhado e vai apontar quais as decisões que você deve tomar, quais posicionamentos que você deve ter para que de fato você se conecte corretamente com o Senhor, você se una a Jesus como você deve se unir, para que então você também possa desfrutar de todas as promessas que Ele tem liberado na sua palavra, na direção daqueles que creem no seu nome. Portanto, a primeira palavra de Jesus para esta mulher foi que ela precisava conhecer o dom de Deus e conhecer aquele que estava ali falando com ela. Segunda coisa que Jesus fala para esta mulher e o que é preciso para que esta vida abundante flua em nós é preciso pedir. No versículo 15, aqui de João 4, diz: a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água. Então, quando ela começa a perceber que aquele que está ali é alguém diferente, quando Jesus começa a falar de uma água viva que pode transformar, o que ela faz? Ela pede para que Jesus lhe dê desta água. E com certeza é isso que Deus deseja de todos nós. Se a gente olhar os versículos 13 e 14, os dois versículos anteriores a esse que eu li, nós lemos: Jesus respondeu: quem beber desta água, que era a água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E em cima desta palavra de Jesus, ela diz: Jesus, me dá dessa água. Porque Jesus realmente falou de quem ele era e o que ele tinha a oferecer para aquelas pessoas que se achegassem a ele, que crescem nele, que pedissem a ele a sua presença e a sua ação tremenda e poderosa. E então, ela justamente pede que Jesus lhe conceda esta água. Por quê? Porque ela começou a ter expectativa de alguma coisa a mais. Começou a inclinar o seu coração para uma visitação diferente. Eu diria até maravilhosa na sua vida. Por quê? Porque o seu coração começou a queimar. Seu coração começou a arder quando Jesus começou a falar essas palavras para ela. Sabe, algo começou a acontecer dentro dela e ela começou a perceber que de repente aquele que ali estava diante dela realmente tinha algo tremendo para oferecer para a sua vida. Sabe, quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós compreendemos tudo aquilo que Ele tem para nós, nós vamos entender que Ele é real e que a sua graça é tremenda e é maravilhosa, que Ele é a fonte da salvação, que Ele é a verdadeira vida que o ser humano precisa para que o seu interior seja ajustado e para que ele esteja em conexão com o Pai Celestial numa vida totalmente diferenciada. É isso que começou a acontecer dentro da vida dela. E isso é tremendo. Porque qual é o desejo do Senhor? Porque Ele age com o seu Espírito, porque Ele age com a sua graça. Exatamente para que haja essa percepção, os corações se abram e Ele possa arrancar aquele coração velho, aquele coração de pedra e plantar um coração novo, um coração de carne, como diz o profeta Jeremias, um coração de fato transformado, um coração novo, onde Deus possa habitar e onde a vida do Senhor possa fluir. Porque então o que virá? Qual será o resultado? Qual será o fruto? Paz, alegria,
vida abundante, que é o anseio do coração de toda e qualquer pessoa. É exatamente esse nível e esta qualidade de vida. Por isso, o segundo aspecto é pedir, é clamar, é buscar a presença do Senhor, para que Ele se manifeste e, consequentemente, saiamos da religiosidade e enveredemos pelo caminho da vida verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós. Terceiro aspecto, que está aqui no texto, que nos mostra de como sair de uma vida de religiosidade e entrar numa vida de abundância, é beber até transbordar. Beber até transbordar. No versículo 14, que eu já li, mas vou ler de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem não quer isso? Palavra tão linda de Jesus, daquilo que Ele tem a oferecer, que Ele associa com água. Nós sabemos que isso é a presença do Senhor, é a vida do Senhor, é a ação do Espírito Santo dentro de nós, ministrando esse nível e essa qualidade de vida para cada um de nós. Creio que muitos também conhecem João capítulo 7, versículos 37 e 38, onde Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. O que esta palavra quer nos dizer? Que quando nós vamos a Jesus, algo vai acontecer, o nosso interior será transformado e o resultado será a vida abundante. O que é rios fluindo do nosso interior? É a vida transformada, abundante, que Jesus promete e Jesus concede àqueles que o buscam de todo o coração. O profeta Isaías também nos fala uma palavra, Isaías capítulo 51, que é 55, desculpe, Isaías 55, versículo 1, onde diz: todos vocês que têm sede, venham às águas. Ei, vocês que têm sede, venham às águas, porque o Senhor tem esta água para oferecer a qualquer um que chegue a Ele de coração quebrantado, humilde, reconhecendo a sua necessidade. No versículo 6, também diz a palavra de Deus: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto. É um chamamento do Senhor para que cada um se achegue ao Senhor, independente do nível espiritual no qual você se encontra. É necessário que você compreenda que o Senhor tem sempre mais a oferecer e que você é chamado, é convidado pelo Senhor para mergulhar cada vez mais em Deus, para que essa vida abundante e maravilhosa que Ele promete, verdadeiramente seja uma experiência real na sua vida, que você possa viver isso com cada vez maior intensidade e possa dar testemunho daquilo que Deus faz e possa, é claro, acima de tudo, viver uma vida diferenciada que Deus tem prometido e preparado para os seus filhos. É isso o que Ele passa para esta mulher, que ela entendesse isso, para que não só tivesse, mas que ela transbordasse. Deus não quer apenas que você tenha uma pequena porção. O desejo de Jesus é que você transborde, que rios fluam do seu interior. É uma palavra através da qual o Senhor quer inculcar em nossa mente que nós não podemos nos satisfazer com aquilo que já temos. Às vezes a gente experimenta uma pequena porção e a gente fica tão animado, tão feliz, que a gente para ali. O Senhor diz: não, tem mais, vá adiante, vá adiante. O Senhor tem rios de água viva à disposição e Ele deseja que nós mergulhemos nesses rios, nessas águas, de tal forma que rios de água viva fluam de dentro de nós, que nós transbordemos dessa presença
e dessa unção de Deus na vida de cada um de nós. Isso é desafiador e é o desejo do Senhor para a vida de cada um de nós. E o quarto e último aspecto para sair de uma vida de religiosidade e passar a viver uma vida de abundância é viver no Espírito. Se a gente olha o texto, a gente percebe que após aquela conversa de Jesus com a mulher no poço, os discípulos voltam, porque eles tinham ido à cidade comprar algum alimento para eles comerem. Quando os discípulos voltam, esta mulher, ela sai e vai em direção à cidade. E ela chega lá na cidade e começa a falar de Jesus. Começa a dizer, mas será que não era Jesus aquele que falou comigo? Então, no versículos 27 e 28 eu quero ler, para que a gente tenha maior clareza de como aconteceu. Diz, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo, e vejo um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não será ele, por acaso, o Cristo? Então, veja só, uma mulher que antes, por causa do seu pecado, se escondia, se esquivava das pessoas. Ela vinha ao poço ao meio-dia exatamente para não encontrar ninguém, porque ela se envergonhava da vida errada que ela vivia. O seu pecado a denunciava. E agora, depois dessa conversa com Jesus, depois de uma ação do Espírito Santo em sua vida, ela deixa o cântaro e ela sai correndo em direção à cidade, não tem mais vergonha do seu pecado, porque agora ela começou a compreender que esse Cristo, esse Messias, perdoava, transformava, gerava novo estilo de vida, e ela estava começando a experimentar essas novidades na sua vida e no seu coração. Por isso, ela deixa para trás todos os seus medos, todas as suas barreiras, e ela começa a falar a respeito de Jesus para aquelas pessoas. E é isso que eu digo, viver uma vida no Espírito, porque quando o Espírito de Deus habita em você, você não consegue reter aquilo que o Senhor fez na sua vida para você mesmo. Você precisa compartilhar isso com pessoas. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher. Ela teve uma experiência com Jesus e ela não conseguiu segurar aquilo para ela mesma. Ela precisou compartilhar e ela foi à cidade e começou a falar àquelas pessoas. E nós sabemos lá no final da história que quase toda aquela cidade se converteu a Cristo Jesus. Então, é tão importante que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós desenvolvamos uma vida cada vez mais profunda no Espírito, que nós cada vez mais sejamos sensíveis a esse Espírito, porque a presença do Espírito em nós nos levará a testemunhar com sabedoria, coragem e ousadia desse Jesus a outras pessoas. Esse Espírito em nós nos levará a nós sermos adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Se nós nos enchermos do Espírito e vivemos no Espírito, nós com certeza não viveremos no pecado, porque as obras da carne serão crucificadas e o Espírito Santo gerará o fruto do Espírito na vida de cada um de nós. Nós viveremos uma vida de total santidade, porque o Espírito que habita naquele que crê é o Espírito Santo, e ele vai nos levar a uma vida de retidão, de justiça e de santidade. Então, como passar de uma vida de religiosidade para uma vida de abundância em Cristo Jesus? E aqui eu trouxe os 4 passos. Primeiro deles, conhecer. Você conhece a Jesus não apenas de ouvir falar, mas através de uma experiência transformadora com Ele na sua vida? Isso é essencial. 2, você tem
pedido ao Senhor que Ele manifeste-se cada vez mais no seu interior, que Ele haja cada vez mais na sua vida, que Ele derrame cada vez mais da sua presença no seu interior, para que você tenha essa vida abundante que Ele promete. Terceiro, beber até transbordar. Você tem bebido da fonte, você tem diariamente mergulhado em Jesus Cristo, você tem se colocado diante do Senhor, através da palavra, para que Ele fale ao seu coração. Isso é imprescindível para que algo aconteça da parte de Deus na sua vida, para que o Espírito Santo, Ele comece a transformar o seu interior, comece a arrancar aquelas coisas que prendem, que amarram, que cegam você, que lhe impedem de ver o que realmente o Senhor é e o que o Senhor tem para você. E Ele começa a derramar da sua abundância no seu coração, para que você se alegre, para que você se rejubile. E o quarto aspecto é viva no Espírito. Precisamos aprender a viver cada vez mais no Espírito, para que não sejamos nós a viver, como disse Paulo em Gálatas 2:20, mas seja Jesus a viver em nós. E assim, de fato, esses rios de água viva fluam de nós, por causa da abundância daquilo que o Senhor representa e concede àqueles que creem no seu nome. Que Deus te abençoe e Deus te leve a uma experiência e uma comunhão cada vez mais profunda com Ele. Que se você vive na religiosidade, você hoje tome decisões diante do Senhor para sair desta realidade e entrar numa comunhão profunda, sincera e verdadeira com Jesus, para que você seja filho, seja filha, mas mais que você experimente a vida abundante que Jesus promete àqueles que creem no seu nome. Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar por cada um de vocês que estão participando desse culto. De fato, não sei quem está me assistindo, mas sei que o Espírito Santo sabe e que o Espírito Santo conhece a realidade interior de cada um. Talvez a sua vida é uma vida insossa também, sabe, uma vida sem graça, uma vida em que você não desfruta minimamente aquilo que Jesus promete. E talvez você já tenha se perguntado, mas o que está acontecendo? Dê uma avaliada naquilo que eu compartilhei. Será que você não está vivendo na religiosidade? E coloque agora a sua vida diante do Senhor. Eu quero orar por você. Deus é poderoso, Ele te conhece. Ele tem um projeto, um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer romper, quebrar todas as barreiras. Ele quer arrancar as vendas dos olhos e quer plantar algo novo, tremendo. Ele quer derramar sobre você da sua água viva, para que rios fluam do seu interior e você possa experimentar a vida abundante que Jesus promete. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero orar por cada um que está conectado a esse culto nesse horário. Pai, em nome de Jesus, foi liberada uma palavra aqui, baseado na história da mulher samaritana, que tinha mero conhecimento, mas não tinha vida. Portanto, pode ser enquadrado como uma mulher que vivia na religiosidade. Pai, muitas são as pessoas hoje que vivem meramente na religiosidade e por isso não estão plenamente ligados ao Senhor e também não experimentam as promessas do Senhor na sua vida, porque lhes falta exatamente esse entendimento e essa conexão com Deus eterno. Senhor, que hoje o Senhor haja nessas vidas pelo seu poder. Pai, que hoje o Senhor quebre todas as barreiras. Pai, que hoje o Senhor remova todos os bloqueios. Deus, tira as vendas dos olhos. Senhor, tira os tampões dos ouvidos. Pai, para que todos entendam a palavra do Senhor, Pai, e gera no coração de cada um, não só um desejo, mas uma disposição e
atitudes concretas para buscar esta mudança, para buscar essa transformação. Pai, para que verdadeiramente aqueles que se chamam filhos de Deus tenham uma vida de qualidade, possam testemunhar que estão experimentando as promessas do Senhor na sua vida e possam realmente dizer que esse Jesus é real, que esse Jesus é maravilhoso, que esse Jesus é fiel e que as promessas da sua palavra são verdadeiras e se cumprem plenamente na vida daqueles que se achegam a Ele e que entregam a sua vida nas suas mãos. Pai, é no nome de Jesus que eu libero a graça, libero a bênção do Senhor sobre cada pessoa nesta hora. Amém e amém, Jesus. Antes de encerrar, só lembrando as nossas atividades do final de semana. Sexta-feira, às 15 horas, nós temos o culto da terceira idade. Então, eu quero convidar todas as pessoas que estão nessa faixa etária e que tenham disponibilidade para estarem na sexta-feira, às 3 horas da tarde, aqui, para nós juntos estarmos na presença do Senhor, adorando, compartilhando a palavra, orando uns pelos outros e recebendo a bênção de Jesus para a nossa vida. Final de semana, nossos cultos normais, sábado à noite, às 20 horas, culto, com certeza, extremamente abençoado, em que Deus vai se manifestar na sua vida e vai te abençoar, esteja presente. Domingo pela manhã, 9 horas, culto abençoado também. Deus, pelo seu Espírito, vai te visitar, vai agir na sua vida, vai liberar bênçãos extraordinários a seu coração. Venha. E domingo à noite, às 19 horas, também esse culto sempre abençoado, glória de Deus presente, o Espírito de Deus movendo e a bênção de Deus tocando vidas e as transformando, lhes trazendo paz, alegria e abundância da parte do Senhor. Esteja presente e seja abençoado em nome de Jesus. Lembrando, dia 17 de julho, nós vamos ter o café da Rede de Homens, às 8h30 da manhã. Inscreva-se no próximo fim de semana, nós vamos ter uma lista de inscrição. Dê o seu nome e participe, traga convidados. Queremos ter muitos homens convidados. É um sábado, às 8h30 da manhã, café da Rede de Homens. E também, já lembramos, no mês de agosto, de 13 a 15, nossos encontros com Deus. Você que é líder, vá preparando os seus discípulos. Você que ainda não fez o encontro, vá separando essa data de 13 a 15 para estar conosco e ser tremendamente abençoado. Muito obrigado por você ter participado desse culto. Que a graça, a bênção e a presença do Senhor esteja com você e na sua vida. Amém. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre